Você mantém um disco na tua coleção por dois motivos. Um, por causa que você simplesmente gosta dele. Você gosta das músicas, você gosta da produção, você gosta da maneira que ele é tocado, enfim, você ama aquele disco. O outro, além de você amar o disco, pelos mesmos motivos que eu dei, ele te traz uma lembrança, é uma experiência sensorial. Ele te traz alguma lembrança de um tempo que você viveu, que você experimentou, e você escutar o disco, você sente um pouco o período em que você o comprou. O Life's Rich Pageant, do R.E.M., é um disco assim. Recentemente completou 4 décadas de existência. E para mim, o Life's Rich Pageant foi o disco que eu comprei com o meu primeiro salário. Em 1986, a gente ainda vivia aquela euforia do plano cruzado. Pergunta para os seus avós como é que era, que a gente achava que o Brasil ia entrar nos eixos, todos nós éramos fiscais do Sarney, até o momento em que a carne começou a desaparecer dos supermercados e reapareceu com um preço muito mais alto depois da eleição de todos os candidatos do governo. Pois é, não mudou muito, não? O Life's Rich Pageant, eu lembro que, como eu falei, comprei com o meu primeiro salário. Eu fui ali no boticário, comprei um shampoo de mel, um perfume estileto. Aliás, toda vez que eu escuto esse disco, aquele insuportável hoje para mim, aroma do perfume estileto sobe pelas minhas narinas, e comprei 2 discos. Um disco do Wire Train, que era uma banda que não vingou, e o Life's Rich Pageant. E é um disco importantíssimo na carreira do R.E.M., que é justamente o disco de virada. Aliás, é esse aqui, ó. Esse é o Life's Rich Pageant. Não é exatamente o disco que eu comprei, mas foi detonado por uma alma cebosa, o que me fez adquiri-lo por um preço muito mais barato. Mas o Life's Rich Pageant é o disco de virada na carreira do R.E.M. O R.E.M. tinha vindo de um momento muito bom com esse LP aqui, esse aqui, Fables of Reconstruction, que saiu no Brasil uma leva de novos discos dedicados ao rock pulsante que acontecia na época. Nesses, Wire Train, tinha Lone Justice, tinha Big Al Dynamite, bom, não importa. Para o Life's Rich Pageant, foi contratado um produtor chamado Don Gehman, que era um cara que trabalhava com John Cougar Mellencamp. E o R.E.M. estava, como eu falei, estava naquela fase para estourar para o sucesso. Mas os seus integrantes já estavam passando por um momento muito mais confortável economicamente. Todos tinham a sua casa em Athens, na Geórgia, que é onde o grupo surgiu. Estava todo mundo bem de vida, tinha danoninho na geladeira de todo mundo, e eles se concentraram em fazer dessa vez um disco que vendesse mais, um disco que os colocasse num patamar superior. E para isso eles chamaram o Don Gehman, que era um cara muito mais acostumado ao rock mainstream. Afinal, o John Cougar Mellencamp era um sucesso naquele período. O que caracterizou essa mudança do R.E.M.? Primeiro, os vocais do Michael Stipe. Os vocais do Michael Stipe eram muito para trás, às vezes eram encobertos pela instrumentação da banda. O Gehman jogou os vocais do Michael Stipe para frente, mostrando que ele sim era um belíssimo cantor. Em segundo, ele trabalhou o instrumental do R.E.M. e o R.E.M. fez canções com mais pegada, com um riff de guitarra mais forte, com uma coisa muito mais apelativa para as rádios. E por fim, foi o disco em que o R.E.M. começou a demonstrar uma preocupação mais social, mais política, com letras que conclamassem um pouco para a população. Você tem, por exemplo, Begin the Begin, que é a minha predileta, que para mim uma das melhores faixas de abertura de um disco em todos os tempos, é uma conclamação do Michael Stipe para se criar uma nova nação. A gente tem que lembrar que em 1986 os Estados Unidos ainda eram governados pelo Ronald Reagan, um candidato presidente do Partido Republicano, que para os americanos é o partido careta, é o partido direitista, não é um partido mais modernista como o democrata. Então todas as bandas tinham um quê para se revoltar em relação à administração Reagan. E Begin the Begin é justamente isso, é uma conclamação aos jovens para poder construir uma nova nação. Follow Me, que por muito tempo, faltei muito nas minhas aulas de inglês, eu achava que fosse uma balada, na verdade é um protesto contra a chuva ácida que é usada pela poluição. E The Flowers of the Guatemala, por exemplo, é uma outra canção que critica a intervenção excessiva dos Estados Unidos sobre a América Central.
e naquela época a gente tinha visto algumas coisas ali em relação a El Salvador, em relação a Panamá, a invasão da ilha de Granada, que depois se concretizaria. Então os Estados Unidos não mexiam muito ali na região da América Central. E lembramos que em 1986 você ainda tinha resquícios da Guerra Fria entre os direitistas ou os capitalistas dos Estados Unidos e os comunistas da Rússia e, obviamente, de Cuba, essa grande, entre aspas, inimiga dos Estados Unidos. Cuyahoga, um protesto também contra a maneira que os americanos trataram os povos indígenas, ou seja, era um disco de protesto, era um disco no qual o R.E.M. vinha com posições muito bem definidas no campo político e no campo social. O Life's Rich Pageant não chegou a causar o impacto que eles esperavam, ficou ali patinando um pouco ali entre os 100 maiores da revista Billboard, na parada americana, mas não foi o disco que ajudou o R.E.M. a explodir. Mas ele foi impulsionado por um fenômeno estritamente americano, chamado College Radios. O que são College Radios? São emissoras de rádio geridas por universidades e por seus estudantes. E foram as College Radios que acabaram por disseminar, acabaram por divulgar e acabaram por popularizar o emergente rock alternativo norte-americano. Não só norte-americano, mas mundial. Então o R.E.M. foi um produto da College Radio, o Pixies foi um produto da College Radio, Beef the Juice foi um produto da College Radio. Todas essas bandas que estavam ali à margem das paradas foram divulgadas ostensivamente pelas rádios norte-americanas. O U2, por exemplo, também foi uma banda muito impulsionada pelas College Radios. E é um fenômeno tipicamente americano porque no Brasil, infelizmente, isso não acontece. Com exceção de uma ou outra alma caridosa, e aí eu faço menção muito ao Roberto Maia, que foi da Brasil 2000, que sim, tinha uma política voltada para a divulgação de novos sons, para a divulgação de novas bandas. O Fábio Massari, por um tempo ali na 89, a gente nunca teve isso. Mesmo porque no Brasil a concessão de uma rádio ela é muito mais uma atitude política do que uma atitude, digamos, em prol da comunicação. Voltando mais um pouco para a história, em 1986, o nosso grande José Sarney queria 5 anos como presidente e não 4, para a nossa desgraça. Que eu fui uma das vítimas dos inúmeros planos e das ingerências desse senhor. Então ele incumbiu o seu então ministro da comunicação, o senhor Antônio Carlos Magalhães, distribuir concessões de rádio a torto e a direito para os senadores que votassem, senadores e deputados do Congresso, votassem a favor dos 5 anos do Sarney. Essa atitude lamentável, essa página horrorosa na nossa política, culminou com o depoimento de uma declaração do Robertão, que depois também virou ministro, falando é dando que se recebe, fazendo referência ao São Francisco de Assis. No caso, assim, é você fazendo esse favor, você ganha outro em dobro. Infelizmente, se você hoje lamenta que a programação das rádios está uma porcaria, que as rádios tocam sempre a mesma coisa, que as rádios são dominadas por música de má qualidade, lembre-se que isso vem de lá de trás, da conceição do Sr. Antônio Carlos Magalhães. Mas de volta ao R.E.M., posteriormente eles se tornariam grandes, com esses 2 discos aqui. Document traz a balada The One I Love e um dos meus prediletos, que é o Green, que tem Pop Song. O estouro se dá com Out of Time de 1990, que particularmente eu acho um disco aquém do talento do R.E.M., aquém do que... muito distante da banda que eu aprendi a amar. Aí aquelas coisas de Radio Song, Losing My Religion, Shiny Happy People, isso definitivamente não é pra mim. O R.E.M. que eu amo e adoro, tá aqui. Life's Rich Pageant. E é um disco, como eu falei, tem cheiro de shampoo de mel e perfume estileto do Boticário. Outra coisa, se você gostou desse vídeo, quer saber um pouco mais sobre o R.E.M. e sua caminhada em direção
ao estrelato, eu recomendo esse livro aqui, R.E.M., uma biografia da cena alternativa ao centro da cultura pop. Chama-se R.E.M., o nome dessa banda é R.E.M., do Peter Ames Carlin, e ele foi lançado recentemente pela Belas Letras, pela grande editora gaúcha Belas Letras, que tem se dedicado a soltar alguns dos melhores lançamentos da cultura rock and roll. Então, recomendo muito. O nome desta banda é R.E.M., de Peter Ames Carlin, lançado pela Belas Letras. Vai lá no site e compra o seu para saber um pouco mais sobre por que o R.E.M. é essa bandaça que todos nós adoramos. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não gostou, mande para a alma de Antônio Carlos Magalhães no inferno, para o senhor José Sarney, para lembrarem do crime que eles cometeram contra a comunicação e contra o Brasil em geral. Assine o sininho para notificações e fica ligado que logo a gente volta a falar de música. Até lá!